presença de 8 vereadores, damos início à 16ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura. Registrar aqui que temos a ausência do vereador Vanderlei Angel, da vereadora Anne Haas e do vereador Érico Gil, que estão em viagem acompanhando o prefeito a Brasília. Quero cumprimentar os nobres vereadores e, em seus nomes aqui, cumprimentar o público que aqui se faz presente, os nossos servidores da casa e o portal Estúdio A, que faz a transmissão ao vivo. Convido a secretária para a leitura da sessão a ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores, público presente, imprensa e os servidores da casa. Sessão ordinária, ata número 15/2018. A ata da 15ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 14 de maio de 2018, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Fábio, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o senhor presidente saudou todos os vereadores e assistentes presentes na sessão. Em seguida, o presidente convidou a primeira secretária da mesa, a vereadora Daniela, a ler a ata da 14ª sessão ordinária do dia 7 de maio de 2018, que foi aprovada. Ato contínuo, se passou a leitura do pequeno expediente que constou: ofícios do Executivo, número 39/2018, encaminhando balancetes da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde referentes ao mês de abril de 2018. Número 40 de 2018, encaminhando os seguintes projetos de lei. Número 25 de 2018, que dispõe sobre indenização administrativa de danos materiais a terceiros por servidores públicos e da outras providências. Número 26 de 2018, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e da outras providências. Número 27 de 2018, complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itapiranga e da outras providências. Número 28 de 2018, que inclui metas no Plano Plurianual, período de 2018 a 2021 e da outras providências. Número 29 de 2018, que inclui metas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2018 e da outras providências, e número 30 de 2018, que inclui metas na Lei Orçamentária Anual e autoriza abrir crédito especial no orçamento vigente de 2018 e da outras providências. Pedidos de providências, número 30 de 2018, proposto pelo vereador Afonso Utzich, número 31 de 2018, proposto pelo vereador Afonso Nils, e número 32 de 2018, proposto pelo vereador Alexandre. Inscritos na tribuna livre, senhor Michel de Souza, o qual trouxe reivindicações para melhorias no acesso ao bairro Chácara. Senhor Ignácio Capes, o qual fez um convite para a festa Sé de Capela, e senhor Alex Felipe Rambo, o que falou sobre o tema participação da juventude e voto consciente. Dando sequência, em razão do presidente da Câmara assumir o Executivo Municipal entre os dias 15 a 20 de maio, a presidência da Câmara foi repassada ao vice-presidente, Aloysio Kessler. Não havendo votações na noite e com a desistência dos vereadores em usar a palavra livre, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 16ª sessão ordinária no dia 21 de maio de 2018, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 14 de maio de 2018, Fábio Hahn, presidente, Daniela Vogel, primeira secretária da mesa. Agradeço à vereadora Daniela pela leitura da ata e coloco a ata em discussão. Algum vereador? Em votação a ata, quem estiver contra se manifeste. Aprovada por unanimidade. Antes de dar sequência, gostaria de registrar a presença do secretário da Educação, Nelson Klein, também aqui hoje. E ele se inscreveu na
na tribuna livre aí vai estar explanando um pouco sobre o projeto de lei número 27. Seja bem-vindo. Em seu nome, cumprimentar os servidores Douglas, presidente do sindicato também, né? Sejam bem-vindos aí. Convido a vereadora Daniela para a leitura do expediente do dia. Temos inscrito na palavra livre de hoje. Nós deixamos, vou deixar para ler aqui os inscritos da palavra livre da semana passada, para quem quiser fazer uso. E além desses, então, temos no total Alexandre Siqueira, Afonso Nilson, Vanderlei Anchel, Afonso Utzich, Daniela Vogel, Aloysio Kessler e Fábio Hahn. Jair Image não vai fazer uso, né? Isso. E o Vanderlei Anchel não se encontra, então, hoje. Temos na mesa, então, aqui, no expediente, os balancetes referente ao mês de abril de 2018 da Câmara Municipal de Vereadores. Ofício número 29, 2018. Assunto: encaminhamento de balancete. Excelentíssimo senhor, através deste, vem encaminhar o balancete das contas da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, referente à competência de abril de 2018. Sendo que se apresenta, para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Edileide Martins, diretora-geral da Câmara Municipal, Itapiranga, 21 de maio de 2018. Ofício número 42, 2018. Senhor presidente, por intermédio do presente, comunico a vossa senhoria que no período de 15 a 20 de maio de 2018, estarei atuando como prefeito em exercício do município de Itapiranga em virtude das férias do senhor Jorge Welter, prefeito, conforme da ata em anexo. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos os protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Fábio Hahn, prefeito em exercício, Itapiranga, 15 de maio de 2018. Em anexo, então, se encontra a ata. Ofício número 43 de 2018. Encaminhamento de leis aprovadas. Senhor presidente, encaminhamos nesta data uma via das leis número 3.145, 3.146, 3.147 e lei complementar número 111, aprovadas pelos vereadores desta casa e sancionada pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Fábio Hahn, prefeito em exercício, Itapiranga, 15 de maio de 2018. Moção número 04/2018. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, abaixo subscritos, requerem à mesa diretora da Câmara Municipal de Itapiranga que, após aprovada a presente moção em plenário, seja encaminhada às agências de desenvolvimento regional de São Miguel do Oeste, ao DEINFRA e ao DENIT, versando sobre o seguinte: solicita-se para que tomem as devidas providências em adequar a SC 163 nos quilômetros 120 e 122, visto se tratar de entrada e saída de veículos e não obter placas indicativas, e tampouco um local para que os veículos que irão adentrar nos respectivos bairros aguardar o tráfego passar com segurança. São locais de intenso movimento e muitos acidentes já ocorreram, por sorte nenhum com vítimas fatais. Indica-se como possível solução, na qual os cofres públicos não sofrerão um forte abalo, seria alterar a pista dupla nesses locais, para que nesta via as pessoas aguardem para adentrar nos respectivos bairros. Ainda solicita-se para que seja efetuada a pintura das faixas de rolamento, visto que estas estão apagadas e estarmos na estação onde temos muita neblina e que dificulta a visibilidade e os riscos de acidente aumentam por não termos as vias bem demarcadas. Esperamos uma solução vista a ser a via por qual escoa a produção do nosso município. Os vereadores e munícipes estão preocupados com a segurança de trafegabilidade na rodovia SC 163, visto estar com as faixas de rolamento apagadas em locais que são considerados perímetro urbano, não ter-se um local adequado para guardar em segurança para adentrar nos respectivos bairros. Visto ser uma rodovia, a responsabilidade de manter é do Estado, logo o município não pode fazer nada nela sem ser solicitar ao órgão responsável para que tome as devidas providências, ou então para que autorize o município a fazê-la. Itapiranga, Sala de Sessões, 21 de maio de 2018. Fábio Hahn, presidente da Câmara Municipal de Itapiranga, e os demais vereadores. Aqui faltam assinaturas. Então, todos os vereadores fizeram em conjunto a moção, a solicitação do Michel de Souza, que esteve aí na sessão passada, e aqui temos em anexo as fotos do local do qual a moção se trata.
Pedido de providências número 62 de 2018. Os vereadores que se subscrevem com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que através do setor competente seja efetuada a manutenção e recuperação da ITG 070 com o reperfilamento dos trechos com falhas no asfalto e pintura das faixas da via. Justificativa: o pedido se justifica pelo motivo de que a rodovia necessita de melhorias devido ao estado ao que se encontra, com buracos, desníveis e falhas ao longo de sua camada asfáltica, além das faixas estarem apagadas. Esses problemas ficam ainda mais agravantes com a chegada do inverno e oferece perigo aos veículos que trafegam na via. Sabe-se que a rodovia municipal possui grande tráfego de veículos diariamente e também necessita de atenção. Portanto, pede-se o atendimento deste pedido. Itapiranga, 21 de maio de 2018, Daniela Vogel e Jair Imisch, vereadores proponentes. Pedido de providências número 63 de 2018. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que através do setor competente seja efetuada a colocação de pedra brita no local de estacionamento dos ônibus escolares na Escola Municipal de Linha Santo Antônio. Justificativa: o pedido se justifica pelo motivo de que o local está em péssimas condições pelas fortes chuvas nesses dias, o que ocasionou em um atolador, tendo os alunos a caminhar no meio do barro. Portanto, pede-se atendimento deste pedido. Itapiranga, 21 de maio de 2018, Aloysio Kessler, vereador proponente. Pedido de providência número 64 de 2018. Os vereadores que se subscrevem com base no artigo 107 do Regimento Interno requerem que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através dos setores competentes, sejam atendidas as reivindicações de produtores da comunidade Linha São Lugero, que em sua grande maioria são gerenciadas por jovens. Estes têm demonstrado organização para fazer suas reivindicações e pretendem continuar na atividade do campo, mas que por vezes esbarram em muitas dificuldades, principalmente atrelados a deficientes infraestruturas de estradas, acessos e nos entornos dos locais de produção, conforme consta no documento em anexo. Justificativa: é tema corriqueiro em vários locais da sociedade a importância de se trabalhar e valorizar a sucessão da agricultura familiar. E é visível a evolução tecnológica e produtiva nas propriedades de nosso município, sendo que para isso aconteça a demanda de altos investimentos. Percebe-se a velocidade em que a tecnologia chega ao campo, porém a infraestrutura adequada para escoar a produção não chega com a mesma intensidade. Isso, juntamente com a burocracia e exigência de clientes e órgãos controladores, tem dificultado e desestimulado grande parte dos jovens a continuar na atividade agrícola. Não sendo assim, com os jovens da comunidade Linha São Lugero, que juntos manifestam o desejo de continuar no campo, produzindo um investimento, mas para isso precisam de infraestrutura e dos incentivos básicos necessários para viabilizar economicamente a permanência em suas propriedades. Diante disso, pede-se atenção da municipalidade e atendimento dos seus pleitos. Itapiranga, 21 de maio de 2018, Alexandre Siqueira e Jair Imisch, vereadores proponentes. Isso aqui vocês querem que seja lido? Então, aqui tem a reivindicação, depois os vereadores podem comentar sobre a reivindicação do pedido. Pedido de providência número 65 de 2018. Os vereadores que se subscrevem, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requerem que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, sejam implementadas melhorias e ampliação dos programas de incentivo visando atender o setor produtivo do nosso município, conforme segue abaixo. Ampliação de 5 para no mínimo 10 cargas de cascalho, para que o produtor seja mais bem atendido com o programa Cascalho na Propriedade, aprovado no mês de março de 2017 por esta Casa Legislativa. Implantação de programa visando subsidiar os testes de brucelose e tuberculose para os produtores no nosso município. Implantação de programa visando atender a demanda de distribuição de calcário nas propriedades rurais do nosso município. Ampliação do programa As Horas Máquinas, para melhor atender os empresários do nosso município.
e implantação de uma nova etapa do programa Juro Zero para as empresas do nosso município. Justificativa: visando ampliar os incentivos para a classe produtiva do nosso município, se faz necessária ampliação, bem como criação e reedição de programas de incentivos que visam atender as demandas tanto dos produtores rurais como dos empresários, sendo estes os responsáveis pelos bons índices de movimento econômico, e é fundamental para o retorno da receita, do qual o município de Itapiranga vem contando com um importante incremento desde o início do ano de 2017. Itapiranga, 21 de maio de 2018, Alexandre Siqueira e Jair Imes, vereadores proponentes. Pedido de providências número 66, de 2018. O vereador Afonso Utsis, que se subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal e ao presidente do Conselho de Trânsito, solicitando a colocação de duas lombadas físicas na estrada geral nas imediações do clube e cemitério da linha Maria Goretti. Justificativa: com a melhoria das estradas do interior, o trânsito é bem mais veloz e, devido à entrada e saída de carros, e entre meio existe o aviário do Sr. Ivo Praz, com a entrada de diversos caminhões, justifica-se a colocação de redutores de velocidade pela segurança e evitar possíveis acidentes nesse local. Além disso, reitera-se que este também é um pedido feito diretamente ao vereador proponente pelas lideranças da comunidade Maria Goretti. Itapiranga, 21 de maio de 2018, Afonso Utsis, vereador proponente. Pedido de informações número 09 de 2018. O vereador que abaixo subscrito vem a Vossa Excelência requerer que seja encaminhado o pedido de informações ao Executivo Municipal, a fim de que encaminhe as informações relativas ao que segue. Relatório das receitas e despesas no período de 1º de janeiro de 2017 a 14 de maio de 2018, referente à COSIP, com o respectivo saldo no final do período citado. Justificativa para fins de análise. Itapiranga, 14 de maio de 2018, Jair Imes, vereador proponente. Pedido de informações número 10 de 2018. O vereador abaixo subscrito vem a Vossa Excelência requerer que seja encaminhado o pedido de informações ao Executivo Municipal, a fim de que este encaminhe a esta Casa Legislativa as informações conforme segue. Cronograma de recuperação das estradas municipais no período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro do corrente ano. Número de equipes do município, bem como terceirizadas, que atuam na execução deste cronograma, e, em caso de inexistência do cronograma, informar mesmo assim a quantidade de equipes que atuam junto à Secretaria de Transportes e Obras. Estrutura que compõe cada equipe, no que se refere ao maquinário ou equipamento utilizado para a realização das referidas tarefas. Nome dos servidores responsáveis pela coordenação das referidas equipes. E, por último, meios e antecedência de divulgação em relação à execução do referido cronograma. Justificativa para fins de análise. Itapiranga, 14 de maio de 2018. Jair Imes, vereador proponente. E, por fim, temos aqui um convite. A diretoria da Associação das Sociedades de Itapiranga, ASE, convida os vereadores e representantes de todas as associações filiadas para uma reunião que será realizada na Câmara de Vereadores, situada na Rua São Jacó, no dia 29 de maio de 2018, com início previsto para as 19 horas e 30 minutos. Pela importância dos assuntos, pede-se a presença de todos. Pela presença, desde já agradecemos. Pedro Verlan, presidente da ASE. Seria isso, presidente. Agradeço à secretária Daniela pela leitura do expediente. Os pedidos de informação e os pedidos de providência serão encaminhados lá no Executivo, em seus devidos setores. Eu gostaria, antes de passarmos para a palavra livre, pedir a autorização dos nobres vereadores para nós deixarmos essa moção número 4 na mesa para estarmos discutindo e votando ela na próxima sessão, quando todos estarão presentes. Mesmo que nós não temos a assinatura de todos os vereadores aqui, então, se me autorizarem, nós seguramos na mesa. Ok?
Então, de entendimento de todos, nós seguramos aqui e volta na próxima sessão. Dando sequência, então, secretário da Educação, Nelson Klein, projeto de lei complementar número 27 de 2018. O assunto, seja bem-vindo. A palavra é sua. Gostaria de pedir para o vereador Afonso Neves repassar o microfone. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, saudar todos os assistentes. É uma satisfação a gente vir aqui também de relatar e colocar também para os nobres vereadores quanto à questão desse projeto de lei complementar número 27, que trata dos assuntos da educação. Nós temos solicitações também direto da AMIOSC e de outros órgãos que nos acompanham também e nos fiscalizam diretamente, mas precisamos fazer alguns ajustes. A parte inicial, até para colocar para vocês, o artigo 1º que trata das alterações do inciso 15 dessa lei complementar número 28, ele simplesmente faz alguns ajustes retirando alguns parágrafos da lei atual. Quando se trata principalmente de alterações, quando num artigo da lei atual dizia que um professor titular e um estagiário no primeiro semestre. Para o segundo semestre, então, deveria ser discutido junto com o Conselho Municipal de Educação para ter um mais no período até o final do ano nas turmas do maternal. Então, aqui se entendeu que é sempre muito transtorno, muito complicado também e difícil, principalmente no atendimento aos nossos estudantes. E se optou também de tirar essa questão do primeiro semestre e mantê-lo durante todo o ano. Principalmente quando tem um professor com mais de 15 alunos na turma do maternal, que são alunos de 3 anos que saem da creche e vêm para o maternal. Então, se manter integralmente até o final do ano um estagiário junto com o professor para atender bem essas crianças. Tá? Então, isso foi então retirado para que não haja necessidade de se ter lá que a lei dizia, no primeiro semestre e no segundo semestre manter um estagiário 20 horas por turno. E não por turma. Hoje se mantém, então, por turma, um estagiário até o final do ano, para que todos possam ser bem atendidos. Ao mesmo tempo, também, esta lei, ela dizia lá no inciso, numa linha E, que manterá turmas bisseriadas quando não atingisse o número mínimo. E como vocês também são sabedores, hoje nós não temos mais nenhuma escola com turma bisseriada e não convém mais, na atualidade, nós mantermos turmas bisseriadas. Mesmo que não tenha o número mínimo de alunos, tanto é que nós temos em 2 escolas ainda com um número inferior ao mínimo por turma e mantemos separado porque é uma exigência também legal. Então não se mantém mais turmas bisseriadas, então só ficou questão de ordem, a questão dessas turmas, o artigo 1º, o inciso 18, só organização principalmente das alíneas, que foi feita uma reorganização. E o artigo 2º, que trata de alterações do artigo 15, ele trata principalmente da avaliação. E quando se fala em avaliação no Sistema Municipal de Educação, muitas vezes há sempre uma grande discussão e qualquer método ou sistema, forma de avaliação, sempre vai ter discussão. Concordância ou discordância. Mas nós temos que atender também o que reza principalmente a nossa LDB. A LDB já prevê que não é só na parte quantitativa e sim qualitativa que nós temos que avaliar o nosso estudante. E esse é um trabalho que vem sendo feito muito com todos os professores. Nós fizemos uma discussão já desde o início do ano. Tardou um pouquinho sim, a intenção era já ter encaminhado esse projeto antes, mas não foi possível. Mas em si, tivemos ainda na última semana também todos os encontros por turma. Essa semana tem os conselhos de classe de avaliação do primeiro trimestre. Mas o que se alterou dessa redação é ter a avaliação trimestral e não ter mais o exame final lá no final do ano. Porque a gente sabe, a gente precisa cumprir os 200 dias letivos ou mínimo 800 horas aula com os nossos estudantes.
Isso a gente está cumprindo fielmente e muitas vezes é uma dificuldade até de se fechar o ano letivo quando se trata muito de feriados nacionais durante os dias da semana. A educação, ela é infelizmente importante também, e eu digo felizmente que precisamos cumprir os 200 dias letivos. Mas com isso, às vezes, dificulta, até porque o município precisa contratar professores ACTs, e nós temos a contratação desses com data de início e data fim. Se passar desse prazo, nós não temos mais como atender os nossos estudantes. E esses são muitos. Nós hoje temos na rede, envolvendo os alunos de creche também, as crianças, mais de 1.900 crianças e estudantes matriculadas. Então, o que muda quanto à questão do sistema de avaliação? Elas continuarão sendo trimestrais, as notas poderão ser entre 1 e 10, a única questão é que ele precisa ter a média 7 nos 3 trimestres. 7 no primeiro, no segundo e no terceiro, somando um total de 21 pontos para ser aprovado. Mas o que muda também é a questão da recuperação paralela. O que isso significa? Faça uma avaliação, você trabalha o conteúdo, faz uma avaliação, o aluno que não vai bem, o professor retoma o conteúdo, explica e faz uma nova avaliação. Em cima desse conteúdo trabalhado, a nota maior é que vai prevalecer. Isso é fazer a recuperação paralela, o que é a exigência da própria LDB. Nós não temos como fugir disso, tá? E dessa forma, chegou no final do primeiro trimestre, é feita uma avaliação trimestral. Seria do conteúdo do trimestre faz uma avaliação. Supondo que, com as avaliações feitas, indiferente a forma que cada professor avalia, o aluno tem a média 5, 6 ou 7. Faz a avaliação trimestral, na avaliação trimestral ele tira 8, 9 ou 10, é essa nota a média que vai prevalecer. Tá? Então ele recupera o assunto em menos tempo, seria em questão de 3, 4 meses, e não no final do ano, quando tinha o exame final e se avaliava com o conteúdo trabalhado durante todo o ano. Então é isso que vai ser essa grande diferença e que a gente vê que o resultado já está sendo positivo, porque estamos concluindo o primeiro trimestre e os resultados já estão sendo observados com muita fluidez dessa forma de trabalho. A recuperação paralela que o professor faz com o estudante, com o aluno, dia após dia, com o conteúdo vem sendo trabalhado. Porque o professor se avalia, se questiona muito também. Se o aluno muitas vezes não vai bem numa avaliação, o professor também avalia por que será que ele não foi bem. Se ele não entendeu o assunto ou se a forma como o professor elaborou a prova não esteja de acordo para que ele possa entender. E temos várias formas, não só avaliação escrita, temos avaliação oral, diversas atividades e formas de fazer a avaliação. E o artigo 3º, ele trata a questão dos professores ACTs. Quando muda o artigo 26. Aqui foi uma exigência também da própria AMEOSC na elaboração dos processos seletivos. Nós, a nível de município, ano após ano, precisa ser feito o processo seletivo para que possamos contratar, admitir o professor temporário. Nos períodos anteriores, nas avaliações, nós sempre tínhamos que cada professor que era, principalmente quando estava frequentando o nível superior, cada período valia 0,4125. E isso estava dificultando a média das notas com os cursos que ele tinha e também pela sua formação. Precisava ser de 2 casas decimais. Então o que se altera? Se altera ali quando fala principalmente o parágrafo 2º. Para os professores não habilitados, a pontuação máxima de títulos valerá 4 pontos. Sendo que para cada período concluído do curso de ensino superior, na área valerá 0,35, num total de 8 períodos. Então, se ele está no 8º período, ele vai somar 2,8 pontos, e cada hora de curso vai valer 0,01, no máximo de 120 horas. Essas 120 horas vale
igual para todos. Curso de aperfeiçoamento para quem já é graduado, quem é pós-graduado, que tenha mestrado, faça o processo seletivo, é considerado o máximo de 120 horas e cada hora vale 0,01, que dá um máximo de 1,2 pontos. A diferença é que quem tem mestrado, como diz lá no parágrafo 1º, ele já tem 3,3. Quem é pós-graduado tem 2,3. E a prova objetiva, que é a prova escrita, vale 5,5 para quem já é habilitado. Para quem está estudando, que está cursando, a diferença é que a prova escrita, a prova objetiva, para ele vai valer 6. O restante dos pontos vai valer 4. Então, isso se fez esse ajuste valendo 0,35, 2 casas decimais após a vírgula, para podermos fechar a pontuação, principalmente na questão do cômputo da média final de aprovação ou não, quando da realização do processo seletivo. Aqui foi uma solicitação da própria AMIOSC, que realiza o processo seletivo, e o próprio Ministério Público para fazermos esse ajuste. Tá? Então, simplesmente foi ajustado dessa maneira. E, ao mesmo tempo que todos os cursos, cada certificado ele sempre tem um período de início e período de fim. E como são válidos os cursos realizados nos últimos 3 anos, então vai se levar em consideração aqui também a questão dos cursos, a data da emissão do certificado. Porque eu posso começar o curso num ano e terminar no ano seguinte, e dependendo, às vezes, contar alguns períodos, pode de repente sair fora do período que vai valer. E isso era muito complicado para a comissão que avaliava essa questão da pontuação. Se um curso valia 40 horas, por exemplo, que ele tinha um mês, ele fez 4 horas que ele não estaria mais dentro do período dos 3 anos. Essas 4 horas tinham que ser descontadas. E aí estava dando complicações e entendimentos, muitas questões que o pessoal entrava com requerimentos, querendo revisão, e isso estava dificultando. E aí também foi uma sugestão e uma solicitação para que tivesse ser levado em consideração a emissão da data do certificado. Ele tenha feito, por exemplo, começou lá em fevereiro, fez o curso, tudo, foi até outubro, e o certificado foi emitido lá em outubro ou novembro, vai valer a data de novembro, se era de 16, de 20, de 30, de 40 horas, era isso que leva-se em consideração. Então, esses são os pontos principais. E aqui destacar que essa foi também já uma discussão feita com vários professores e que vem acompanhando. Nós temos ano após ano sempre muitos professores inscritos. E graças a Deus nós temos um quadro muito qualificado de professores na nossa rede, que desempenham muito bem o seu trabalho e se esforçam realmente. Nós, conversando já a nível de colegiado, comparando aqui também, na região da AMIOSC, dos 19 municípios, nós temos municípios aí com situações totalmente adversas em relação à nossa realidade aqui. E, ao mesmo tempo, as exigências são muito maiores, muitas vezes, do próprio Ministério Público. O Ministério Público, ele acompanha, ele nos fiscaliza, nos orienta também, e dentro disso a gente está cumprindo também aquilo que é nos solicitado. E estamos fazendo esse papel de gerenciar isso, mas junto com os nossos servidores, nossos professores, que estão acompanhando atentamente todos esses trabalhos, participam das discussões e, ao mesmo tempo, também nos auxiliam no trabalho lá na unidade escolar. Então, esses 3 pontos principais desta lei, elas são necessárias para que possamos dar sequência no trabalho pedagógico. Nosso foco maior também é o pedagógico lá na unidade escolar, e com o apoio de todos os professores e todos os servidores lá nas unidades escolares, para que possamos sim termos a clareza e o aluno também possa saber do que ele precisa estar fazendo para que ele possa atingir. Porque a avaliação anterior, ele tinha no exame final a possibilidade ainda de dizer assim, tenho mais uma oportunidade. E essa oportunidade agora vem acontecendo a cada trimestre. Terminou o trimestre, se faz a avaliação trimestral, e nesta avaliação trimestral ele já tem a possibilidade
de atingir 7, 8 ou acima, tudo a nota máxima já, com a possibilidade de chegar bem tranquilo, concluir o ano, ser aprovado. Os nossos índices são muito favoráveis, muito positivos, mas queremos sempre melhorarmos a nossa qualidade na educação. E aí eu conto com o apoio e a colaboração de todos os vereadores. Se tiver dúvida, a gente também se coloca à disposição e gostaríamos sim da aprovação desse projeto. Muito bem, secretário Nelson. De praxe aqui a gente abre a discussão e questionamentos. Gostaria de passar aqui a palavra aos vereadores, se assim entenderem que resta alguma dúvida. Fica à disposição. Vereador Alexandre Siqueira. Cumprimentar, senhor presidente, todos os colegas, cumprimentar o secretário Nelson, servidores e a todos que nos assistem aqui. Apenas tirar uma dúvida aqui quanto ao artigo 26. Ele é apenas uma recomendação ou é uma obrigatoriedade por parte da AMEOSC implantar esse novo sistema aqui conforme consta então aqui com essa mudança do artigo 26, secretário? Além de ser uma orientação, mas é uma obrigatoriedade. Precisa ser feito o processo seletivo e cada item ele tem uma pontuação. Tanto o período que ele frequenta, o curso que ele tem, a formação que ele tem uma certa pontuação. Então, automaticamente, para que isso tudo seja considerado por pontuação. Então, é uma obrigatoriedade. Mas foi uma sugestão do Ministério Público e uma solicitação da AMEOSC para junto conosco. Era isso, vereador? Mais algum? Vereador Afonso Uzi. Senhor presidente, mais colegas, cumprimentos aos assistentes. Isso deve ter sido discutido com o quadro de professores, para que isso não caia de surpresa. Já foi amplamente discutido? Quanto a isso, eu tenho já colocado toda essa questão, tanto da avaliação. A solicitação, quando era questão de estagiário, por exemplo, lá na turma do maternal, a gente que já estava em sala de aula, a gente tem essa ciência e sabe dessa necessidade e foi discutido já muito com os professores. A questão da avaliação também, muito mais também essa discussão foi já colocada e discutido quanto à questão dessa pontuação para os professores que fazem e realizam o processo seletivo. Muito bem, não tenho mais dúvidas. Ok, mais algum vereador? Obrigado, senhor presidente. Secretário Nelson, agradecemos aí a disponibilidade de vir até a Câmara para explanar referente a esse projeto. E aí, na sequência, a gente vê aí se vamos botar em votação, então. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aí. Nós tínhamos também inscrito na tribuna livre Michel de Souza, mas ele, referente ao acesso ao bairro Chácara, ele pediu o cancelamento para uma outra oportunidade. Só registrar aqui que foram efetuados alguns trabalhos durante a semana lá. Então, dando sequência, como nós retiramos a moção, nós teríamos nos trabalhos de hoje a votação do projeto de lei número 27 de 2018, que altera dispositivos da lei complementar número 28 de 8 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itapiranga e da outras providências. Quero compartilhar aqui com os nobres colegas que, com a ausência de 3 vereadores, nós temos o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, Afonso Nils, Aloysio Kessler e Gelson Petri. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Daniela, vereador Afonso Uzi e secretária Anne, ausente. E o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança e Agricultura, ausência do vereador Vanderlei, ausência do vereador Érico Gil e o parecer favorável da vereadora Daniela Vogel. Consulta ou plenário, se botamos em votação o projeto ou ele ficará na mesa. Em discussão. Por mim, nós botaremos em votação. Presidente, um projeto simples, bem explicado amplamente. Não vejo problema, podemos sim. Ok, mais algum vereador queira se manifestar? Senhor presidente, eu também não vejo problema nenhum, só que é justamente na Comissão de Educação que faltam os componentes, né? Certo. Mas não vejo problema nenhum. Mais algum vereador?
Podemos votar em votação? Realmente, quando nós verificamos isso aqui com essa ausência, justamente nessa comissão, mas eu acredito aqui com a explanação do secretário Nelson e essa consulta aqui, nós temos condições de botar em votação. Vereador Jair, pode ser? Em votação o projeto de lei número 27. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Sendo que nós tínhamos esses trabalhos do expediente do dia, passamos então para a palavra livre. Vereador Jair. Me dá licença, senhor presidente, já havia pedido antes. Licença concedida ao vereador Jair. Como na última sessão nós tivemos, então, o ato de posse, solicitamos a compreensão dos vereadores, e aqui eu quero agradecer, que acabaram abrindo mão da palavra livre. Então nós gostaríamos de manter a mesma sequência e se algum vereador não queira se manifestar, daí gostaria que tomassem ou comunicassem pelo menos, né? Então que a gente pudesse dar sequência. Na sessão passada, então, vereador Alexandre Siqueira, obedecendo a ordem, se assim for possível, está com a palavra. Cumprimentar novamente, senhor presidente, a todos os colegas, servidores, secretário Nelson, servidores da Prefeitura também. De maneira especial aos jovens lideranças lá da comunidade ali em São Ludgero, onde tivemos reunido no final de semana com os jovens da família Foman, Schlickman, Becker, Robel e da família Vink também. E atendendo até aí um convite nosso, né, de vir prestigiar a sessão. Como ela passa pelo canal Estúdio A, né, que faz a transmissão ao vivo, possibilita muitas pessoas poderem assistirem às sessões em casa, ainda mais com esse frio. Mas nada como estar presente aqui, presenciando a sessão para acompanhar os trabalhos legislativos. Então fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento por ter nos atendido o convite. Quero aqui apenas reforçar o pedido de providência aqui dos colegas Jair e também da Daniela, referente à questão de melhorias na ITG 070. Se não estou enganado aqui, já é pela 5ª vez que se faz esse pedido aqui. Lembro que fiz no mês de abril ou maio do ano passado, tendo em vista a entrada do inverno, e a gente sabe que uma rodovia bem sinalizada, ela proporciona maior segurança, né, para quem trafega por ela. Então, quem utiliza diariamente essa rodovia sabe que ela está bastante danificada, principalmente, né, as pinturas das faixas centrais e laterais também. Então, quero apenas reforçar esse pedido dos colegas aqui, dizer que isso é de fundamental importância, a pintura das faixas aí para proporcionar maior segurança para as pessoas que trafegam, principalmente nesse período do inverno aí, onde a neblina e muitas vezes a chuva acaba atrapalhando bastante a visibilidade. É bem rápido também fazer referência ao pedido de providência que fiz na última sessão, que é quanto à colocação e substituição de placas indicativas das ruas do bairro Porto Novo. Já é uma demanda de mais tempo aí dos moradores. Quase que na totalidade as placas que lá estão totalmente apagadas, então não tem visibilidade nenhuma do nome das ruas. Então muitas pessoas, próprio correio muitas vezes, que vai entregar correspondência e encomendas para as famílias daquele bairro, acabam tendo dificuldade por não poder se localizar devido à falta, então, de sinalização das ruas. A gente sabe também que está se ampliando aquele bairro, né, então que seja aproveitado essa demanda aí e que se substitua as placas que lá estão com problemas. Quero também aqui fazer referência ao pedido de informação, aliás, os 2 pedidos de providência que aqui fizemos, juntamente com o vereador Jair, e até atendendo a solicitação aí dos jovens, dos produtores da comunidade de Linha São Ludgero, e parabenizá-lo pela atitude, se reuniram, conversaram conosco, mas a gente deu a ideia, a sugestão, se reuniram para que, em conjunto, né, pudessem conversar com a gente e também estar levantando aí as principais necessidades que não são nenhuma novidade, que é uma necessidade daquela comunidade, como é da grande maioria. E nós sabemos que
as comunidades aí como um todo, né, ela tem evoluído bastante, tem investido bastante significativamente em suas propriedades e muitas vezes a infraestrutura não acompanha essa evolução e acaba muitas vezes dificultando muito, principalmente o que se refere à estrada e acessos. Então, as demandas levantadas aí pelas lideranças que elas tiveram são melhorias nas estradas e também alguns pontos críticos, melhorias nos acessos, né, a possibilidade então de viabilizar aí também outros programas aí que hoje não existem e que possam estar sendo contemplados. E entrando nessa questão aí de outros programas, gostaria de dizer aqui que nós aprovamos aí no mês de março do ano passado o programa Cascalho na Propriedade, que é um bom programa e que na época foi aprovado de maneira que limitassem até 5 cargas de cascalho por propriedade, e nós sabemos e presenciamos já várias propriedades que têm uma demanda muito maior do que isso. A gente sabe que tudo a mais eleva os custos também para a municipalidade, precisa ter orçamento para isso, mas eu creio que é possível, que cabe aí ao município olhar e averiguar essa possibilidade de ampliar para no mínimo 10 cargas de cascalho por propriedade para poder fazer um serviço mais completo para os produtores. Também, nesse sentido, solicitamos aí a implantação de um programa para subsidiar os custos aí com teste de brucelose e tuberculose aos produtores, e esse programa ele já existe nos municípios de São João do Oeste e Tunápolis. Então, creio que nós temos que evoluir com isso também e fazer com que, né, as nossas propriedades possam ter essa segurança mais, principalmente quando ela é interditada aí pela própria SIDASC, né, quando acontece algumas coisas nesse sentido. Também uma demanda grande que com certeza não é apenas da comunidade de linha São Ludgero, mas todos os produtores, né, quando recebem o calcário, a questão da dificuldade da distribuição de calcário. Então, é deixado lá na propriedade, lá na lavoura, e aí tem grande transtorno aí os produtores para poder fazer a distribuição na sua propriedade. Então, foi uma ideia lançada e muito válida, e cabe a nós aqui também, na medida do possível, visando aí futuras emendas junto a deputados e o próprio governo municipal, tentar viabilizar, né, um caminhão que possa estar fazendo esse trabalho junto às propriedades. Também entendemos que haverá um custo maior para isso, mas se nós olharmos o movimento econômico, o aumento que vem tendo nas propriedades, o aumento significativo, o aumento também do incentivo ele tem que ser maior. Apenas para ter uma ideia aqui, averiguando o movimento econômico da comunidade de linha São Ludgero, em 2012, há 6 anos atrás, era de pouco mais de 5 milhões de reais. Hoje a comunidade ocupa aí o 14º lugar, no ano 2017, com mais de 10 milhões e 600 mil reais de movimento econômico. Quer dizer, em pouco mais de 6 anos, em 6 anos aí, ele duplicou a sua produtividade, duplicou o seu movimento econômico. Então merece, né, um incentivo a mais por parte do poder público. Então é isso que a gente quer pedir. Da mesma forma que nós solicitamos aqui pedidos de melhoria, de ampliação dos programas de incentivo para os produtores também, nessa mesma leva aí, a gente solicita aqui para os empresários, que nós sabemos que o comércio hoje passa por uma fase muito difícil, né? A crise, infelizmente, chega até o nosso município e a gente conversando com empresários vê um momento de muita dificuldade. E ouvindo aí também empresários da demanda e a necessidade aí de maiores investimentos, de maiores incentivos por parte do poder público, é uma sugestão aí que fosse reeditado aí o programa Juro Zero, que a gente implantou lá no ano 2014. Então, que ele pudesse ser revisto aí, e tenho certeza que seria um programa que viria num momento muito bom para os empresários, já que muitos, né, estão com dificuldade aí com seu capital de giro e mais ainda para futuros investimentos. Então, são demandas que a gente, ouvindo a comunidade, conversando com as pessoas, conversando com os produtores e com os empresários do nosso município, a gente entende que é importante e que é pertinente, né, o Poder Executivo Municipal tomar providências, dado também a boa condição que hoje o município de Itapiranga está, digamos, financeiramente. Se nós olharmos a questão do movimento econômico, Itapiranga teve um decréscimo e, infelizmente, nós perdemos a linha de frente do movimento econômico da MEOSC. Nós vimos há um bom tempo aí liderando e com folga o movimento econômico dos 9 municípios da MEOSC. E o ano passado nós fomos ultrapassados por São Miguel do Oeste, porque tivemos um decréscimo no nosso movimento econômico. E isso vai refletir no retorno a partir de 2019. Né? Então, a gente precisa se atentar a isso.
mas também, se nós olharmos pelo lado da receita, Itapiranga vem crescendo e aqui tivemos na audiência pública da federalização da 163, o autor da lei da justiça tributária, o deputado Marcos Vieira, que nos trouxe essa importante notícia, que desde o início do ano passado, 2017, Itapiranga está recebendo a mais, em torno de 400 a 500 mil reais mensais, devido então a essa lei que foi implantada em 2014, né, de grande parte dos produtos que saíam da JBS, que eram transferidos para as cidades portuárias, hoje ela já sai com nota direto daqui, o que eu acredito que é uma justiça que deveria ser feito lá atrás, mas enfim, e que agora, aliás, desde o ano passado, começou a dar esse retorno para o município. Em resumo, então, Itapiranga está tendo um retorno maior na sua arrecadação devido ao agronegócio, por consequência, peço aqui que tenham um incentivo maior também para os produtores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado e até a próxima. Muito bem, vereador Alexandre. Na sequência, Afonso Nivos. Vereadores. Bem, quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores da Casa, público assistente, em especial o secretário da Educação, que explanou aqui sobre o projeto número 27, também dar os parabéns ao setor da educação por ter os melhores índices do IDEB no estado de Santa Catarina. Itapiranga está de parabéns, então, em função disso daí, são somente 4 municípios dentro de todo o estado que estão com os índices, melhores índices. Então, isso é realmente um motivo de orgulho também para o nosso município, para a nossa educação. E então está de parabéns todo esse setor aí. Mas, senhor presidente, eu queria registrar aqui a minha insatisfação com a não admissibilidade do projeto de lei da medida provisória 220 do governo do estado de Santa Catarina. Esse projeto da medida provisória 220, que reduzia o ICMS, a líquido do ICMS do setor produtivo, que desonerava a produção de 17% para 12% para as indústrias e o setor atacadista principalmente, foi reprovado, não foi aceito na Assembleia Legislativa. E aí fazer um pedido para os colegas vereadores que têm seus deputados que votaram não favorável, principalmente os deputados do PSDB, os deputados do PT, que não aprovaram essa situação aí. Essa desoneração da produção, principalmente, estaria gerando o quê? Gerando emprego, gerando mais renda e gerando principalmente competitividade do setor da indústria, do atacadista, do estado de Santa Catarina. O que me parece que é um pouco injusto, parece que a indústria do estado de Santa Catarina não pode vender para dentro do estado. Como se fosse um castigo, tem que pagar mais caro para vender dentro do estado. Enquanto que for para vender fora do estado, então tem um crédito, tem uma forma então diferenciada, ou seja, pode até poder competir. Agora, dentro do estado parece um castigo, não pode vender. Coisa impressionante, uma situação como essa, e que não foi aprovado pelos deputados por uma questão política, infelizmente. Política, infelizmente. Então isso, de uma certa forma, nos revolta e traz o quê? A valorização da China, dos produtos importados, que tem melhor preço, e faz com que a indústria catarinense, principalmente, perca o seu valor. Então eu fico indignado com situações como essas, e eu acho que a gente deve cobrar dos nossos representantes situações para poder desonerar, principalmente o setor produtivo, é aquilo que a gente representa, aquilo que a gente quer. E então são situações como essas que, infelizmente, por questões políticas, viu-se que não passou essa admissibilidade dessa medida provisória 220. Tenho feito uma visita hoje pela manhã à secretária do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, secretária Carlise,
e vendo mais uma situação em relação a pedidos já feitos aqui nessa casa, em relação à criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do nosso município, justamente para poder criar leis ou programas de incentivo para a indústria, para o comércio, nossa prestação de serviço. O vereador Alexandre tem colocado a questão do juro zero, que, claro, com certeza é um dos programas que possa ser implementado. Então a gente precisa ter uma agilidade realmente para criar esse Conselho de Desenvolvimento Econômico dentro do nosso município. Então esperamos que em breve venha esse projeto aqui para a Câmara de Vereadores, para a gente provar isso daí o quanto antes possível e estudar formas realmente de fazer com que a gente possa valorizar mais esse setor produtivo dentro do nosso município também. Como o colega vereador tem colocado, a perspectiva é de redução, inclusive, de receita para o próximo ano, em função de nós perdermos um pouco mais também, o destaque em relação ao movimento econômico, um pouco menor. Isso com certeza vai se refletir para o futuro também. Mas medidas como essa podem ajudar a incrementar principalmente a nossa economia do nosso setor produtivo local. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador Afonso Nils. Na sequência, Afonso Utsi. Senhor presidente, demais colegas, cumprimento mais uma vez os que assistem essa noite. Primeiro eu quero parabenizar os jovens que vieram prestigiar essa sessão e falar do pedido que os vereadores fizeram solicitando mais incentivo para a agricultura. Sou pequeno agricultor, pequena propriedade, sempre trabalhei na roça e admiro, gosto disso. Sou um defensor da agricultura, tudo que vem ao encontro do nosso produtor rural. E estou, sim, preocupado com a sucessão familiar. Jovens não mais se interessando em continuar na propriedade dos pais. Precisamos, sim, ter esta preocupação. Mas não podemos deixar de fazer os registros dos projetos importantes que foram criados neste governo, Jorge e Fernando, que praticamente dobra o incentivo de um governo para outro. E talvez ainda tenha dúvida, espero que os vereadores tenham explicado bem os projetos. O projeto de incentivo, que é sobre a escala de movimento econômico de cada propriedade, este ano é projetado a distribuição de 1.300.000 em dinheiro para os agricultores do movimento do ano passado. Vai ser em torno de 100.000 a mais do ano passado. Nós aumentamos de 25% para 50% o programa de terraplanagem para construções de aviário, chiqueiro, sala de ordenha, estábulos. Afinal, dobramos o incentivo em horas, em serviço de máquina, de 50% até 12.000. É comparado a UFMs. Até 12.000 o agricultor ganha 6.000. Dobramos esse incentivo. Realmente esse projeto de cascalho na propriedade, nós temos que deixar claro que isto é pós-porteira. Acesso é gratuito. E nós tivemos essa conquista, eu coloquei isso numa outra oportunidade. Se nós não tivéssemos tido voto de vereadores da situação na época, nós não teríamos conseguido rejeitar esse projeto. Hoje, graças a Deus, nós temos ainda a gratuidade de fazer os acessos até o carregamento da produção. O cascalho na propriedade é pós-porteira, não tem nada a ver com acesso.
cascalho no acesso. Isso é gratuito. É um projeto à parte. 5 cargas de graça e depois o resto, até 20, limitando, porque o município é grande, paga-se em litros de diesel, que eu considero um preço baixíssimo. Porque não é só derramar o material. Acompanha carregamento, transporte, patrulhamento e compactação. Então, programa importante. Mas entendo, falo da preocupação pela dimensão do nosso município, número de propriedades. Esse programa tem dificuldade de ser executado e todos serem atendidos. Porque o problema vai ter no inverno. Muita umidade, lá onde as vacas esperam após a porteira, nos trilhos onde vai para a pastagem. Realmente, no inverno é o que mais precisa, e nós vamos ter essa dificuldade de realmente executar esse programa. Mas não deixe de ser um programa bom. Mas as coisas, sim, precisam ser ampliadas com pés no chão. Eu quero fazer um registro do programa de horas máquina que teve aqui no município, e eu sou vereador de 4º mandato. Eu preciso confessar que o programa de horas máquina foi incontrolável. Incontrolável de uma forma e impagável de outra forma. Envolve muitos valores. E por isso foi extinto ainda no outro governo do ex-prefeito Milton. Ele acabou o programa de horas máquina, já ainda neste governo, que eu votei contra. Eu votei contra a extinção do programa horas máquina. Os vereadores da situação entenderam que deva extinguir. Eu votei contra. Mas nós provocamos um incentivo de uma outra forma, que eu considero mais justo. Porque o programa de horas máquina, repito, pela dimensão e muitas propriedades, ele é difícil chegar em todas as propriedades. Mas eu colocando assim, precisa sim ampliar na medida do possível, mas parabenizar mais uma vez os jovens que têm interesse, mostram interesse de continuar na propriedade. Precisamos sim da nossa agricultura, que hoje é a chave forte do nosso município. Mas eu queria fazer um registro de um pedido de providência que eu entrei na outra sessão, sobre uma ponte pêncil na comunidade de Dourado. Ela está abandonada lá, a estrutura de ferro. Ela está lá no local. E o Arroio Dourado, qualquer pancada de chuva, ele enche rápido. E os vizinhos lá usam ela para se visitarem, nas imediações de Lauro Hahn e Jorge Deters. Ela hoje precisa uns reparos. O madeirame, as tábuas está podre, está comprometida. Deve-se verificar, se certificar lá o sistema de postes, mas a estrutura de ferro, de arrames, ainda existe lá. Então, valores baixos para que nós possamos reativar e as pessoas nas imediações possam usar nos dias de enchente o Arroio Dourado com um nível maior. Senão, as pessoas precisam fazer um desvio de 5, 6 quilômetros para visitar e voltar para suas casas. E o pedido de hoje, interessante até, porque quando a estrada é ruim, as pessoas pedem melhorias. E quando as estradas estão em ótimas, boas condições, o que eu preciso registrar aqui, que o município, com 1 ano e 5 meses de governo, realmente o estado das estradas melhorou e muito, muito, muito no nosso interior. E isto são depoimentos de motoristas que trafegam, e eu pessoalmente transito muito no nosso município. Essa diferença é notável. E sempre mais haverá de se preocupar. A equipe de transportes, o investimento para o setor rodoviário,
Nós temos sim dificuldade de parque de máquinas, deve o município também se preocupar com isto, repor algumas máquinas, para ter máquinas melhores dentro do parque. Assim nós estamos trabalhando muito em terceirização, e isto envolve valores altos. Aí a comunidade de Gorete, que tem essa linha reta, a estrada muito boa, patrolada, compactada, ela oferece condições e sempre as pessoas de bem pagam pelos maus. O perigo que eles alegam, e a gente acompanha lá na comunidade, no centro, entre o clube, o cemitério, ali tem um aviário, nas imediações de Ivo Praz. Eles acham que ali merece redutores para segurar mais a velocidade dos carros e caminhões, para possíveis acidentes posteriores. Assim justificar o pedido e dizer que isso são pedidos das lideranças. Obrigado, presidente. Muito boa noite. Muito bem, vereador Afonso Utsi. Inscrito o vereador Aloysio Kessler. Está com a palavra. Senhor presidente e mais colegas, saudar também os assistentes. Convite para a festa de Dois Saltinhos, domingo, dia 27. Convidar todos os nobres colegas para estar presentes lá na comunidade. Também um convite para a final entre Cruzeiro e Maringá, domingo. A primeira taça verão, o vereador Afonso viu domingo. Na final, na primeira rodada, nós empatamos o jogo 0-0 e domingo é a grande final. E também aqui agradecer em especial meu colega Fábio por 6 dias de presidente, né? E sábado eu fiquei muito feliz, o prefeito Fábio, em exercício, visitou a nossa comunidade, junto com o deputado Celso, o João Grande também, e falar aqui para o seu Nils, Afonso, lembra quando nós fomos a Brasília, o Alexandre também, que nós gastamos em torno de 2.000. E domingo, no sábado de noite, o nosso nobre deputado Celso anunciou para a minha comunidade 2 milhões para asfaltar o centro da minha comunidade. Então, eu fico muito grato com isso. Eu acho que os vereadores têm que viajar, mas também trazer recursos para as nossas comunidades e para o nosso município. Por isso, fiquei muito contente. Agora, só os engenheiros fazer o projeto e até final do ano o Celso garantiu que vai estar empenhado. Então, agradeço ao meu colega Fábio. Ele esteve lá também e tinha em torno de 100 pessoas presentes lá. Obrigado. Muito bem, vereador Aloysio Kessler. Inscrito vereadora Daniela Vogel. Bom, gostaria de fazer uso da palavra livre, reforçar o meu pedido de providências que eu fiz em conjunto com o colega vereador Jair, que não se encontra mais. Já tinha feito, como o Alexandre falou, não foi só o Alexandre, acho que o Luiz já fez outro pedido de pintura das faixas da ETG também, e está desde o ano passado isso aí, agora precisa solicitar essa pintura, e também tem muitas falhas ao longo da rodovia devido ao desnível dos locais, moros, e tem que está se criando buracos, isso tem que ser, aproveita e se faz tudo junto, tenta se licitar para fazer essa recuperação. Gostaria de reforçar o convite para a festa em Dois Saltinhos, domingo também, conversa com o pessoal da comunidade de fim de semana, eles pediram fazer o convite, hoje de manhã em conversa com o secretário Paulo, eles vão essa semana lá dar uma ajeitada na estrada, na comunidade, para providenciar para a festa. Gostaria aqui também usar esse espaço, esses dias houve uma colocação de placa no bairro Sol Poente, foi comentado aos vereadores, não sei se Alexandre ou Jair, alguns foi comentado entre os vereadores a questão da cobrança do asfalto no bairro Sol Poente, ao lado do bairro das Flores. No mesmo dia que foi questionado aqui na plenária, teve uma reunião com os moradores do bairro lá na prefeitura. Teve o vereador Fábio esteve presente também, junto com os moradores. Até no dia não estava inscrita depois para falar depois que foi comentado sobre o assunto. Mas foi feita uma conversa com os vereadores. Eu fui na prefeitura, no setor de engenharia, verificar a situação daquela estrada.
qual é a real situação, por que a cobrança está sendo feita a cobrança corretamente. E o que foi verificado, que esse loteamento, ele foi em 2009, novembro de 2009, foi feito o orçamento e o cronograma para a execução de pavimentação e drenagem desta rua, no valor de R$ 201.282,10, com um cronograma de execução para 10 meses. Isso em novembro de 2009. Em 5 de janeiro de 2010, foi feita a assinatura do termo de compromisso para a execução da obra e o cronograma da execução desse calçamento dessa rua. Isso pelo loteador. Então, o loteador assinou esse termo de compromisso em janeiro de 2010, sendo então o prazo de 10 meses para executar, tendo que assim terminar até novembro de 2010 a pavimentação com calçamento. 7 dias após a assinatura desse termo de compromisso, em 12 de janeiro de 2010, foi emitido pelo prefeito Milton Simon, foi aprovado o projeto de loteamento 7 dias após o termo de compromisso, com o decreto número 6, e o prefeito Milton fez um termo de anuência concordando com a instalação de equipamentos urbanos e o projeto e o cronograma. Então, se vê que 7 dias após a assinatura desse termo de compromisso para daí fazer o calçamento, o município liberou o loteamento. Analisando contratos de alguns moradores, então, no contrato, os moradores têm que o compromisso de fazer o calçamento dessa rua é do município. Mas o que consta na prefeitura, no setor de projeto e engenharia, dentro dos anais desse loteamento, é que a responsabilidade é do loteador. Foi comentado que na época houve reuniões e teria sido feito um acordo e que teria sido encaminhado ao Ministério Público, mas a Procuradoria Jurídica do município foi 2 vezes ao Ministério Público e lá se passou que não existe nenhum acordo, que o compromisso seria do município de fazer esse calçamento. Lembrando que o custo de se fazer um asfalto em cima de uma estrada de chão e em cima de uma estrada com calçamento é muito diferente. Então, o município não quer deixar os moradores na mão. E até os moradores ficaram surpresos no dia, vendo que no contrato diz que era do município e que no município consta essa situação. Então, ficou um percalço agora aí de quem que era a responsabilidade. Então, se existe algum documento realmente de acordo feito na época, que alguém traga isso, mas no Ministério Público não tem nada. Então, o município quer resolver isso. A gente entende a situação dos moradores que estão lá, têm suas casas construídas e tem poeira, geralmente, mas era para ter o calçamento e hoje não existe. Então, se questiona aqui, às vezes é feita muita cobrança em cima do município, mas o município tenta resolver as coisas, mas ele também precisa que todo mundo cumpra com sua parte. Então, quero deixar claro aqui que eu fui tirar dúvidas no setor e os moradores estão cientes da situação. Então, para os demais vereadores que não estão a par do que realmente está acontecendo, e então, antes de falar, eu fui no setor me certificar. Gostaria de reforçar também a questão dos jovens ali da comunidade do interior que estão hoje aqui presentes. Parabéns. Conheça aí os guri que estão aí hoje. E a gente sabe, eu também sou do meio da agricultura, como Afonso Utri, minha família vive disso. E sabemos a dificuldade de manter um jovem na propriedade, como é. Mas a gente vem acompanhando há anos também, a gente trabalha há anos na agricultura e sempre foi muito escassos os recursos que os produtores rurais tiveram no município. E realmente foi dobrado o que o município investe para o setor agrícola nesse mandato, para o mandato anterior e para os outros mandatos. E quando se diz que tem que ser programado alguma coisa, orçamentado com os pés no chão, acho que não só o programa de cascalho na propriedade, que não existia, foi implementado, o programa do crédito agrícola, foi investido mais de 1 milhão, foi dobrado. Anos anteriores, nem o bônus agrícolas foi pago corretamente, como havia sido aprovado aqui pela Câmara e não foi feito. Então,
as terraplanagens foi dobrado o percentual de investimento. Então, eu acho que assim, o município vem crescendo, ele vem tendo aumento na demanda, a população vem aumentando, e isso, o investimento que teve neste mandato, eu acho que assim, se os próximos mandatários do município continuar fazendo assim, eles vão ter que se esforçar muito. Então, quero aqui, sei da realidade do município, é uma dificuldade, mas eu acho que assim, para a juventude, realmente, precisamos pensar em programas maiores para a permanência do jovem no campo. Então, não vai só, além disso, desses programas já criados, tem que se manter, melhorado, conforme se pode fazer, mas tem que se pensar em outros programas e projetos. Nós temos aí o Conselho Municipal da Juventude agora, né, Douglas? Nós tivemos uma reunião semana passada e foi comentado, vai ser programado reuniões em cada comunidade no interior ou região no interior para conversar com os jovens, para entender as demandas dos jovens do interior do município também. Então, penso que ali possa ser pensado e levado a algumas necessidades dos jovens do interior. E gostaria daqui agradecer o espaço e desejar uma boa noite a todos. Seria isso. Muito bem, vereadora Daniela. Eu também me inscrevi e eu gostaria, como anunciado numa sessão anterior, entregar a presidência ao vice-presidente Aloysio Kessler para que então eu pudesse me pronunciar. Aceita a presidência. Senhor presidente Aloysio Kessler, alegria, quero anunciar aqui, senhor presidente, nobres colegas, né? Quero usar um espaçozinho aqui para fazer alguns registros, iniciando lá por Sede Capela, na data de ontem, a realização da MyFest, cumprimentar a comunidade, cumprimentar a equipe organizadora pela excelente festa que lá foi realizado, mas acima de tudo agradecer a presença dos vereadores, agradecer a presença da população que veio nos prestigiar lá. Sede Capela tem organizado a MyFest e tem cuidado dessa festa para que ela representasse realmente a festa da colheita. A festa da colheita, e é um marco que a comunidade tem marcado lá, que tem deixado delegado aí para ser representado durante o calendário do ano. Mas eu quero fazer o registro aqui e agradecer a receptividade que eu tive na terça-feira, na vinda ou na ida, né, o melhor na ida lá, na Prefeitura Municipal, na condição de prefeito em exercício. Primeiro, lembrar aos jovens e aos que nos assistem que, muita alegria, podemos dizer que, ao longo da história, poucos os produtores rurais tiveram a oportunidade de estar à frente de uma administração. Eu, como produtor rural, em primeiro lugar, me sinto lisonjeado de poder assumir uma semana no município e ter o conhecimento do que acontece lá dentro. Mas quando eu faço aqui a menção à receptividade, indiferente de servidor efetivo, de servidor contratado, de professor ACT, de estagiário, ou seja, secretários ou diretores, preciso agradecer a forma como eu fui recebido durante a semana, a forma como nos atenderam para que a gente pudesse trabalhar. E aí eu faço alguns relatos somente aqui, por cima do que nós fizemos nessa última semana, além de conversar, secretário Nelson, com o setor da educação, fazendo visita em todas as escolas do município, em todas as creches, conseguimos contemplar isso, conseguimos ver a realidade da educação de Itapiranga, né? E eu quero agradecer ao secretário Nelson aí por ter disponibilizado esse tempo e ter nos acompanhado, ter ido nos mostrar. Hoje é possível ter um parecer sobre o como está a educação de Itapiranga. Mas registrar aqui que nós tivemos a assinatura de algumas ordens de serviço para a elaboração de uns projetos importantes que vêm sendo cobrados na comunidade. A começar aqui, pavimentação asfáltica do passeio público do loteamento Portal do Sol. É uma solicitação muito antiga já que essa comunidade aí, quem transita aí sentido Laranjeira, e tive a presença da vereadora Daniela nessa assinatura, é a autorização para que se elabore o projeto para então a execução desse acesso, que eu acredito assim que seja o maior anseio daquela comunidade. Quem passa lá enxerga e sabe a dificuldade de subir naquele morrinho lá.
Então acabamos assinando a ordem de serviço. O projeto técnico estrutural da ponte sobre o Rio Macaco Branco em linha Guabiroba. Vereador Afonso, uma solicitação bastante antiga aí da comunidade, então agora está autorizado lá a elaboração do projeto técnico e a licença ambiental, né, Douglas? Então é um processo importante, né, uma etapa importante que está sendo vencida aí e que estará sendo dado andamento. Nós temos também o projeto de regularização da área industrial. Vereador Afonso Neus, vereador Siqueira. Infelizmente, na área industrial, hoje, depois de muitos anos, nós só temos uma empresa com escritura. Portanto, então, foi dada essa ordem aí de serviço para a empresa, dentro de, no máximo, 4 meses, estar apresentando aí o projeto técnico para a regularização desse loteamento. Nós também tivemos aqui o projeto de restauração da ponte baixa sobre o Rio Macaco Branco em linha Gorete. Também foi dada a ordem de serviço, uma das únicas pontes ainda de madeira, né? E a partir de então a empresa já está trabalhando e pedimos urgência nessa elaboração. Outro ato foi feito na semana passada, audiência pública com os moradores da Servidão Independência. Uma cobrança aí de vários anos, de muito tempo, para que se desse uma definição naquela rua, que é lá no centro da cidade, e até muitas vezes escondido, mas nós temos uma ligação de vários moradores lá, e eles tinham problema com poeira, com infiltração de água, era uma situação muito difícil. Então, fizemos audiência pública, tivemos aprovação, aceitação dos moradores lá, será feita uma pavimentação com paver, uma forma diferente de fazer, com custo bastante baixo até, e que vai solucionar o problema deles. Então, dando essa sequência, será feita a licitação da obra e será executado ainda este ano. Na sexta-feira, então, também, com alegria, posso dizer aqui que foi feita a entrega dos veículos novos, e aqui eu quero fazer um registro, não está se comprando mais veículos, porque hoje foi feito o leilão e, pelo que me passaram, tudo o que estava lá foi vendido. Então, assim, primeiro registrar que são mais de 400 mil reais investidos em veículos novos com recursos de caixa própria do município. Não se aguardou entrar o dinheiro do leilão para então se dar procedimento. Haja visto que esses veículos já estavam inservíveis e quem tiver dúvidas em relação a isso, a quem nos assiste, é possível acompanhar no site do município quais são os veículos que foram vendidos e verão que nós não estamos falando em verdades aqui. O que foi comprado é em substituição ao que foi leiloado. O que foi leiloado foi aprovado por essa Câmara de Vereadores, tivemos uma comissão de vereadores até que analisaram a frota que foi botada aí para a venda e tivemos aprovação por unanimidade aqui nessa casa. Então, o que até se levantou aqui para os nossos vereadores era de que se vendesse esses veículos e se comprassem novos. E sexta-feira foi feita a entrega de 10 veículos, seja 6 Logan e 4 motos, e ainda temos por entrega, seria hoje ou durante essa semana, de mais 2 Fiat Strada. Esses veículos vão atender os diversos setores da prefeitura, seja falando de engenharia, agricultura, desenvolvimento econômico sustentável, seja no transportes, na assistência social nós também tínhamos uma demanda e não estamos conseguindo. Então dizer assim que o município faz esse investimento não é para os servidores do município, e sim para dar eficiência no trabalho para o nosso cidadão. Também tivemos, junto com o secretário Paulo, fazendo vistorias no trabalho feito lá em Sede Capela, que foi um levantamento de um acesso que, posso dizer para vocês, desde que eu me conheço por capelense, se pedia que se levantasse o acesso à linha Fortaleza, pelo fato das enchentes que acabavam impedindo a saída das pessoas da comunidade. Então, essa semana foi efetuado
era a prioridade número 2 da comunidade lá no PPA, também foi uma solicitação. Hoje pela manhã estão fazendo um trabalho parecido de levantamento num outro acesso que dá ligação à linha Jabuticaba, que era um problema seríssimo, até eu vi muitas publicações aí de Facebook fazendo cobranças em relação a isso. E o secretário de Transportes está com a equipe lá, levantando praticamente 1 metro também aquele acesso, dando a condição de transitar pelo menos até a cota 7,5 das enchentes. Que até então, quando dávamos na cota 6,5, já estávamos impedidos de circular a Itapiranga. Estivemos também em vistoria do serviço de patrulhamento lá em Soledade, em linha Conceição, e os trabalhos continuam por lá, né? E participamos da capacitação dos servidores aqui da saúde, tivemos um evento aqui com todos os servidores da saúde, como também participamos das diversas reuniões de planejamento, né, Nelson, com os professores lá dentro da prefeitura. Mas reconhecer aqui com vocês de que foi uma oportunidade ímpar, importante, que nos deu a oportunidade de conhecer um pouco da administração municipal, de conhecer nossos servidores e entender como funciona lá. Gostaria já tenho dito isso em entrevista, que todos, indiferente de vereadores, presidente de Câmara, qualquer cidadão tivesse a oportunidade de passar 1 semana na cadeira de prefeito, para então entender a dimensão do que é uma administração pública. E eu tenho que agradecer porque eu tive essa oportunidade. E carrego comigo essa experiência, esse conhecimento, e tenho certeza que tentamos fazer o melhor durante a semana para que os trabalhos continuassem com normalidade e que nós tivéssemos êxito no que foi encaminhado. Hoje pela manhã tivemos a reunião com os secretários, todos eles, e fizemos o ato de entrega então do cargo de novo lá para o prefeito Jorge, que junto com os vereadores está agora em missão oficial para a busca de recursos para audiências que venham ao encontro do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pelo trabalho que realizou aqui nessa casa também. Sei que a Câmara estava em boas mãos e quem sabe aí mais para frente mais vereadores tenham a oportunidade de passar por isso. Devolvo a presidência. Reassumindo a presidência, para quem nos assiste, é um ato que eu acho que é até de grandeza que a gente precisa cometer, e cometemos alguns equívocos ao longo do ano e é preciso a gente consertar. Quando você entrega a presidência, quem conduz a sessão tem a condição de interromper ou olhar o horário e designar as coisas, é o presidente que está em exercício. Portanto, vereador, obrigado aí pelo trabalho que tem feito. Sendo o que nós tínhamos para essa noite, gostaria de agradecer a presença dos nossos vereadores, dos assistentes, do público que nos assiste, dos nossos servidores, e convocá-los para o dia 28, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.